Então, boa noite a todos. Queria dar as boas-vindas, então, a todos nessa nossa reunião do mês de junho, depois daquele nosso encontro gostoso lá do café, né? Quem pôde participar foi bem bacana, foi bem gostoso reencontrar todo mundo, né? Um momento de confraternização, foi bem legal. Então, vou só pedir então para o pessoal se apresentar, né? Nós aqui do GEAFA. Eu sou o Sidney, eu estou como presidente atualmente do grupo, né? E passar a palavra aí para os nossos colegas aí, para eles se apresentarem. Eu me chamo Marilyn, sou psicóloga e estou como secretária do GEAFA nessa gestão. Boa noite a todos, né? Parte da diretoria do GEAFA e dos associados estão no outro grupo, né? Do pós-adoção agora nesse mesmo momento. Eu sou Leandro Canavarros, estou como vice-presidente, né? Nesta gestão. Também sou da área do direito, né? Sou advogado, especialista em adoção e trago também hoje, né? As minhas contribuições também a todos, né? Logo mais. Então, muito prazer para quem ainda não me conhece, eu acredito que muitos aqui a gente já se conhece pelo menos virtualmente, né? Talvez não presencialmente, não pude estar no último café, em razão da minha filha que nasceu, está com poucos dias de vida, e vem dando aqueles bailes da noite, né? As olheiras aqui já falam por si, então, mas é isso. Bem-vindo! É um prazer aqui estar com vocês, né? Não sei se vocês querem dar alguns recados aí antes da gente iniciar propriamente, como vocês quiserem conduzir. Só como o Leandro já adiantou ali, né? Nós estamos agora com a equipe sempre meio dividida, né? A gente acaba tendo menos gente da diretoria do grupo e dos associados, porque a gente tem a outra reunião, né? Do pós-adoção acontecendo em simultâneo, né? Numa outra sala. Então, eu acho que como recado inicial, né, para que o pessoal coloque, quem não colocou ainda, né, que possa colocar seu nome completo e a comarca no chat, né, para ter a lista de presença. E eu acho que no momento oportuno depois a gente vai abrindo para dúvidas, né, esse tema sobre os aspectos legais é um tema que sempre gera bastante dúvida, o pessoal sempre tem bastante dúvida sobre a questão jurídica, né, de todo o processo, né, então queria passar então para o Leandro, que ele vai conduzir a nossa reunião de hoje. Certo. Valeu, Cid, obrigado, né? Marilyn também. Então, pessoal, tudo bem? Novamente, seria um prazer se mais pessoas pudessem também abrir a câmera para a gente ver os rostinhos, né? Estou vendo aqui tem pouquíssimas pessoas com a câmera aberta. Seria ótimo, é sempre bom, né? Nós que estamos falando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, que se alguém aqui é professor ou faz reuniões, é sempre muito mais acolhedor e mais aconchegante a gente ter essa troca, né, de olhares também, né, não só de fala, né? Então, bem bacana sempre essa presença virtual com a câmera. Para quem puder, é claro, né? É um pedido. Então, a proposta de hoje, né, é que nós possamos conversar um pouquinho, então, sobre aspectos legais da adoção, e esse é um assunto que eu confesso para vocês que particularmente me sinto bem à vontade de falar sobre ele, né? Já são muitos anos que a gente trabalha esse assunto aqui no GEAFA, fora do GEAFA, né? Eu particularmente tenho mais de 12 anos aí de atuação nessa área, também teve o mestrado da UFSC que eu fiz também focado, né, nessa área da família, criança e adolescente. Então, de fato, é um assunto assim que fico bem tranquilo, né, de conversar com vocês. Também tem que falar um pouquinho, né, vou ter que fazer uma propaganda rápida aqui do meu livro, né, Marilyn Cid, porque eu acabei de publicar o livro, e o livro dá muito trabalho, né, a gente fica muitas e muitas horas, meses, né, debruçado sobre ele para trazer um compilado, um assunto, né, então também está à disposição esse livro na minha rede social ali, no Instagram, tem um link na minha bio, quem quiser tiver interesse em pelo menos conhecer do que se trata. É um livro que com certeza auxilia pretendentes também. O foco principal é a equipe técnica, né? A equipe técnica toda relacionada a esse assunto da adoção, mas ele interessa também aos pretendentes, porque trata de um assunto que é do interesse de vocês, né? Que é a convivência dos pretendentes com as crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional, né? Então,
defendo essa tese na minha dissertação de mestrado, e isso virou livro, né, e isso está sendo trabalhado, inclusive na Assembleia Legislativa, agora no evento que tivemos na quinta-feira, foi trabalhado isso lá também, foi pautado esse assunto, foi discutido, palestrado para pessoas do Brasil, de toda Santa Catarina, e online também para o Brasil todo, para que a gente possa dar olhos para essa necessidade de convivência dos pretendentes, vocês, com as crianças reais, né, para que vocês possam conhecer essas crianças que estão em acolhimento, né, para que possam, convivência, esse é o termo, possam conviver. Pode ser que isso não signifique nada, pode ser que vocês só conheçam essas crianças, pode ser que vocês venham a um dia, quem sabe, apadrinhar essas crianças, pode ser que um dia vocês se voluntariem para trabalhar com essas crianças, pode ser que vocês adotem, pode ser que não aconteça nada, mas é importante, é imprescindível que vocês, pretendentes, estejam em convivência com crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento, porque isso traz uma série de benefícios para todos nós, para todo o sistema de adoção, e em especial para essas crianças e adolescentes e para vocês, famílias, certo? Bom, então, fiz essa breve introdução, assim, só um pouquinho do que trata, né, esse assunto, do que nós tratamos recentemente lá na Assembleia, do que trata o livro, mas hoje nós vamos aqui mais para o passo a passo, realmente, da adoção, os aspectos legais aqui da adoção. Então, pessoal, por favor, estejam à vontade para levantar a mãozinha aqui, né, embaixo da tela de vocês, tem uma mãozinha ali, cliquem, estejam à vontade para levantar essa mãozinha, a gente abre a palavra para a gente fazer uma reunião um pouco dialogada, sabe? Não ficar só expositiva. Então, aproveitem as dúvidas, podem levantar a mãozinha, e aí, assim que eu, né, no intervalinho, a gente já vai conversando, né, tirando essas dúvidas. Eu não, aqui pelo Meet, sempre fica muito cansativo colocar slides, né? Eu até tenho um slide pronto já desse assunto, que já foi abordado, né, em outras ocasiões, aqui no GEAFA também, mas não vou colocar aqui porque eu acho que cansa muito, melhor a gente conversar, melhor a gente trocar essas dúvidas, né, dialogar um pouquinho. Bom, o passo a passo, gente, eu vou começar assim, primeiro de forma bem geral, bem ampla, né, bem ampla, e depois a gente vai aprofundando nos pontos que vocês eventualmente perguntarem, né, ou se ninguém perguntar nada, eu vou aprofundando nesse passo a passo. De forma bem ampla, o que a gente precisa fazer? O que ocorre? Os aspectos legais. Como é que eu inicio? Vamos do básico, né? Para quem ainda não fez isso, primeiro, a adoção, ela só se dá, né, após a sua habilitação, né? Então, se eu desejo a adoção de uma criança ou adolescente, se eu quero formar a minha família, se eu quero ser pai, ser mãe, né, de uma criança ou de um adolescente, o caminho que eu devo seguir é esse. É o caminho da habilitação para a adoção, né? Eu preciso ir me dirigir até a vara da infância e da juventude, né, da minha cidade, onde eu resido, e fazer esse requerimento, seja pessoalmente ou por meio de uma assistência, né, de uma assessoria, tá? Então, você obrigatoriamente precisa passar por esse caminho, fazer o pedido de habilitação para adoção na vara da infância e da juventude, que é no fórum, né, no judiciário da sua cidade, da sua região. Eu falo assim com especificidade, porque às vezes tem pessoas de outros lugares, de outras cidades, nós já tivemos pessoas aqui presentes de outros estados, então, esse é o caminho correto. Aí podem aparecer já inúmeras dúvidas. Ah, mas eu fiquei sabendo de alguém que adotou de outro jeito, que fez isso, fez aquilo, e recebeu isso, uma proposta lá. Gente, eu estou indo primeiro da forma bem ampla e da forma correta, a forma prescrita em lei, a forma que, né, traz segurança para você, pretendente à adoção, traz segurança para o sistema, para a família de origem, para aquela criança e adolescente. É esse caminho exclusivo da habilitação para adoção. Então, você vai requerer a habilitação. Feita a habilitação, você vai ter um processo que vai tramitar ali com algumas documentações necessárias, básicas, muitos aqui já passaram por isso, talvez. Essa documentação, para que serve? O judiciário quer saber se vocês, pretendentes, possuem mínimas condições de receber essa criança. Ah, mas o judiciário vai analisar se eu tenho renda, muita renda, pouca renda, baixa renda, alta renda? Não, não vai analisar isso. O judiciário vai analisar se você tem a mínima condição de receber essa criança. Ah, mas eu moro num apartamento alugado, tem problema? Não tem problema. Eu moro num apartamento que é só quarto e sala, tem problema? Não tem problema, desde que tenha
um ambiente saudável para receber essa criança, tá? Então, é isso que o judiciário quer se certificar, que aquela criança ou adolescente, ele vá para um lar minimamente saudável. Isso não quer dizer que ele vai ter uma vida de luxo, nada disso, tá? Então, feito o pedido de habilitação para adoção, né, você vai seguir, então, com essa documentação, e o judiciário, junto com o Ministério Público, que é o fiscal da lei, né, o fiscal, principalmente por envolver uma criança ou adolescente, então ele fiscaliza, ele vai verificar ali se está tudo certo, se a documentação de vocês está ok, ele vai verificar, o Ministério Público, né, o judiciário também, né, o juiz ou a juíza também, vai verificar se tem alguma dúvida, se aquele pretendente ali deixou por acaso tem alguma questão que a gente precisa esclarecer, são inúmeros episódios possíveis, enfim. E aí o teu processo vai seguir, né, nesse meio do caminho você vai passar por uma análise, por uma entrevista psicossocial, né, ou seja, uma entrevista por uma assistente social e por uma psicóloga. A maioria das comarcas aqui de Santa Catarina acabam passando por ambas entrevistas, psicólogo e assistente social. Alguns lugares do Brasil passam só pelo assistente social, e poucos casos específicos passam por psicóloga também, mas o ideal, o correto seria, né, essa entrevista de ambos profissionais, um assistente social ou um assistente social, uma psicóloga ou um psicólogo, certo? Então você vai passar por essa entrevista, e essa entrevista, ela nada mais é para analisar as expectativas e as motivações de vocês enquanto pretendentes à adoção, né? Como assim, Leandro? Vamos lá, expectativas e motivações, o que move vocês a buscar a adoção, né? O que vocês esperam da adoção? É basicamente isso, né, que essa entrevista vai buscar saber, ambas entrevistas. Por quê? Gente, aí eu vou trazer casos que são casos emblemáticos para vocês verem como muitas vezes é imprescindível essa entrevista, né? Tem inúmeros casos de pessoas que buscam a mim ou o escritório, né, enfim, e falam assim, eu tenho, sei lá, 59, 60 anos de idade, eu não tenho ninguém, não sou casado e eu preciso de alguém para ficar comigo, então eu quero adotar, né? Bom, gente, não é por aí, né? Esse não é o objetivo da adoção. Aí tem gente que aparece assim, mas eu estou com a vida já bem resolvida, meus filhos estão criados e eu quero pegar uma pessoa para ajudar. Ainda fala assim, pegar uma pessoa para ajudar, né? Não é o objetivo da adoção, gente, né? A adoção não é caridade, né? A adoção não visa você trazer alguém para uma pessoa de companhia, não é para você ter um cuidador, um acompanhante, nada disso, né? Então, por mais óbvio e básico isso que eu esteja trazendo, pode ser que para alguém seja uma novidade, não tem problema, se alguém tiver dúvida, pode perguntar, né? Eu digo óbvio para quem já está na adoção, para quem está iniciando, pode ser que tenha essa ideia, né? E realmente, a adoção, gente, é ser pai e ser mãe, ponto. Ser pai e ser mãe. Tem os mesmos direitos e obrigações da parentalidade pela via biológica. É a mesma coisa nesse sentido. No sentido jurídico, tem os mesmos direitos e deveres, tá? Ponto. Ser pai e ser mãe, né? Vejam que eu não estou falando que é a mesma coisa, tá? Ser pai pela via biológica ou mãe pela via biológica não é a mesma coisa que ser pai pela via por adoção, ser mãe pela via por adoção. Guardem essa informação, para mais adiante a gente pode conversar um pouco mais. Essa está mais na esfera da psicologia, que eu vou comentar hoje, né, rapidamente. Mas é que a parentalidade por adoção, ela é diferente sim, porque ela tem inúmeras questões que são inerentes à adoção, né? Bom, aquela criança, aquele adolescente estava num acolhimento, ela veio de outra família, ela teve outra história, ou seja, não é uma parentalidade igual à parentalidade pela via biológica. Vejam o que eu estou dizendo, os direitos e deveres são iguais, isso sim. Agora, a parentalidade, por si só, ela não é igual, né? Ela tem as suas peculiaridades, tem as suas especificidades, certo? Então, eu estou em qual momento? Eu estou no momento justamente da entrevista ali, né, psicossocial, no passo a passo, né, a entrevista do psicólogo da assistente social. Então, estou repetindo, de propósito, para fixação.
A entrevista psicossocial, ela objetiva o quê? Analisar, verificar, constatar quais são as expectativas de vocês pretendentes e as motivações que os levam a buscar a via da adoção, né? É como se o judiciário estivesse perguntando assim, tá, por que vocês estão aqui? Qual que é o objetivo de vocês? O que vocês esperam? Né? O que vocês estão pensando acerca da adoção? É como se fosse isso, né? E aí o judiciário toma esse cuidado, por quê? Porque são crianças que estão em acolhimento, estão sob a proteção estatal, porque já passaram por uma situação de dificuldade, já passaram, né, por uma situação aí de vulnerabilidade social muito grande, muito grave, né? Então o Estado retira essa criança da sua família de origem, coloca no acolhimento institucional, como medida de proteção, né? E aí, para o judiciário entregar essa criança, esse adolescente nas mãos de outra família, né, levando a responsabilidade para essa outra família, ele precisa se certificar, né, de que essa família tem a real compreensão do que significa a adoção, né? Como eu disse para vocês, como é algo bonito, histórico, isso mexe com as nossas criações, mexe com a nossa história, toca no nosso íntimo, né? Nos lembra, nos remete à nossa infância. Sempre que a gente vê uma história de adoção, isso nos comove bastante. Muitas e muitas pessoas querem adotar, mas essas pessoas, muitos chegam assim, muito cru, sem saber que a adoção é ser pai, ser mãe, né? Então a gente precisa ir construindo tudo isso e todos esses detalhes da adoção. Antes de avançar, tem uma mãozinha levantada, Marilyn, por favor, nossa psicóloga do GEAFA. Então, assim, a sua fala, Leandro, me conectou com algo que eu escuto muito, e acho que talvez vocês todos também já escutaram em algum momento, ou até já falaram sobre isso. Que algumas pessoas da minha rede, elas sabem que eu trabalho, então, aqui no GEAFA, faço esse trabalho voluntário, e teve uma que recentemente disse assim, nossa, mas como é difícil adotar, né? Aí eu fui cutucando, né, para ver de que dificuldade ela estava falando. E ela estava falando da quantidade de critérios que se tem pelo judiciário para chegar na adoção. E aí eu fui mostrando para ela o quanto é importante ter esses critérios, né? Porque a gente está se falando de vidas, né? De vidas de crianças e adolescentes que já passaram por uma série de situações e que precisa ter esses critérios, sim, para a gente chegar numa adoção, como a gente sempre fala e ouve, né, dos responsáveis e estudados na causa da adoção, que é o que seja para sempre, que seja uma adoção segura, que seja algo protetivo, né, e visando sempre o bem-estar da criança e do adolescente. E tem algo que a gente já falou aqui, e que eu ouvi na quinta-feira para uma profissional que foi palestrar lá na LESC, que acho que faz muito sentido com o que a gente está falando agora, né? E que é meio pesado a gente ouvir e falar, mas não deixa de ser verdade. Que a paternidade e a maternidade não é para todo mundo. Até para o biológico, né? Então, assim, trazer isso, né? Trazer essa frase, talvez choque um pouquinho e pensar assim, como assim não é para todo mundo, né? Mas a questão da provocação de vocês, assim, para vocês, né? Será que realmente, né, eu estou motivado, como o Leandro falou, né, eu tenho expectativas, estou motivado e me vejo e quero me preparar e quero estar nessa posição de ser pai e de ser mãe, né, porque às vezes 9 meses, que é uma gestação biológica, às vezes não é o suficiente para preparar, né, porque às vezes as demandas vêm dos outros, assim, né, vem de uma expectativa de uma família, de querer que aquela pessoa tenha filhos, né, uma pressão social, né, agora, e eu sei que não são eles que vão cuidar dessa criança, vão proteger e vão dar, né, o dia a dia, o que vai estar, como o Leandro falou, né, as noites mal dormidas e, né, que isso não acontece só com o bebê recém-nascido, acontece com a criança maior também quando chega na nossa casa, com adolescente, né, nas mais variadas
Será que realmente eu estou preparada ou preparado, né, para assumir essa posição? É isso, Leandro. Pode continuar. Certo, Merlin. Obrigado aí por ajudar na reflexão dessa parte, né, das expectativas que os pretendentes possuem, né? Então, na análise ali psicossocial, como eu já mencionei, vai ser analisado isso. Quais são as motivações, o que motiva e quais são as nossas expectativas. Repetindo, portanto. E aí eu posso até fazer já que a Merlin fez esse comentário, né, também aqui um parênteses, eu acho que é rico esse momento, é para ser dialogado mesmo, né? Eu vou seguir aqui com aspectos legais, mas um parênteses rápido. E eu posso dizer para vocês, gente, eu estou com uma filha recém-nascida em casa, de 38, 39 dias, tá? E assim, se vocês olharem meu Instagram, tem muita coisa que eu posto de trabalho e também pessoal, né? Tem as duas coisas ali, e eu falo bastante, assim, desses momentos, né, desde a gestação, relato de parto, algumas coisas que eu fui colocando. Tem muita coisa bonita, muita coisa maravilhosa, mas tem muitos e muitos desafios. Hoje mesmo postei uma foto da minha filha e falei dos desafios. Então, assim, uma coisa que a gente conclui, assim, muito forte, assim, agora na vivência, um relato pessoal agora, né, falando aqui, a vivência que, mesmo uma recém-nascida, cara, se eu e minha esposa, né, não estivéssemos, isso nós já conversamos mais de uma vez, se nós não estivéssemos com toda a certeza desejando ser pai, ser mãe, né? Eu estou com a minha esposa há 13 anos, né? E a gente sempre planejou filhos mais adiante mesmo. Então, quando chegou no nosso momento, a gente estava desejante, a gente estava buscando, nós queríamos ser pai, de fato, né? Nós ouvimos relatos muitos, convivemos, etc. A gente trabalha com isso, enfim. Mas ainda assim, se a gente não desejasse, meu Deus, eu fico pensando assim, caramba, como é que as famílias que não desejaram uma paternidade, uma maternidade, né, conseguem passar por esses desafios? E olha que eu estou só no início, viu? Olha que eu estou só no início. Então, assim, porque tem desafios muito, né, madrugadas né, dores, etc., e o cansaço tão grande que consome a gente, né? Enfim, só dando esse relato pessoal. Ou seja, a minha conclusão com a minha esposa foi justamente essa. Se nós não desejássemos muito ser pai, ser mãe, como é que aguentaríamos até esse momento? Porque, né, são muitos obstáculos, né? E terão outros, com certeza. Mas fechando aqui esse parênteses, volto lá pro ponto ali do passo a passo. Então, a gente passou ali pelo pedido de habilitação, passamos ali pela documentação que precisa, depois a gente pode detalhar os documentos, passamos pela a entrevista psicossocial, assistente técnico e psicóloga, passamos por um curso de preparação dos pretendentes, tá, que é oferecido pelo judiciário, geralmente, alguns lugares têm parceria com grupo de apoio, né, depois eu posso falar um pouco mais sobre o porquê desse curso, justamente para a compreensão, né, para a compreensão do que se trata a adoção. E vou falar um pouco mais também depois ali. Eu volto aqui nessa parte do curso. Então, depois que o pretendente passou, né, por todas essas etapas, já passou pela entrevista, já passou pelo curso, trouxe todos os documentos, geralmente, estando tudo ok, vai sair uma sentença, né, uma sentença que se chama sentença de habilitação. Sentença é uma decisão judicial, né? Então, sai a decisão judicial, a juíza decide, ou o juiz, e diz, considera habilitado, então escreva-se fulano no Cadastro Nacional da Adoção, né, e no CUIDA, no caso aqui do Estado de Santa Catarina. O que isso quer dizer? Que o teu nome vai estar ali no rol, no cadastro, tanto na esfera nacional quanto estadual, da adoção, tá? Então, aqui tem um passo a passo para habilitação, né? Nesse período aqui tem muitas coisas, muitas e muitas que nós nem falamos ainda. Tem a questão do perfil, tem a questão do curso, tem a questão dos prazos, tem a questão de outros desafios que às vezes surgem de quando a pessoa não considera habilitado, quando, né, o judiciário diz que você precisa fazer isso ou aquilo e não te habilita de imediato. Tem muitos desafios aí, tá? E aí, mas eu vou primeiro, lembra que eu falei que o primeiro é passar de forma mais ampla? Então, você chegou nessa fase de habilitação, o que ocorre? Teu nome fica inscrito. Quando o teu nome fica inscrito, você vai ficar ali
em cadastro, que a gente chama popularmente de fila, não é bem uma fila indiana, né? Porque não é uma reta. Você vai ficar em cadastro, aguardando o seu perfil, né, de criança e adolescente estar disponível, né, uma criança habilitada naquele perfil que você selecionou, e o judiciário vai entrar em contato com você, convocando você para conhecer essa criança ou esse adolescente. E aí um outro momento também de muito cuidado, porque tem uma série de passo a passo que precisam ser feitos, né, que depois a gente pode detalhar mais também. Mas é um outro momento de muito cuidado, é um momento que o judiciário convoca os pretendentes já habilitados. Ó, surgiu aqui uma criança, um adolescente, no teu perfil, né, fulano, né, Marilyn, surgiu aqui uma criança ou adolescente no seu perfil. Gostaria de conhecer, entrar na fase de aproximação, né, é basicamente isso. Aí bate a ansiedade, bate o nervosismo, né, todo mundo fica ansioso, querendo resolver essa questão, você, pretendente, está esperando isso, às vezes, há muitos meses, ou às vezes há muitos anos. Então, todo esse passo a passo também precisa de um olhar muito cuidadoso, precisa de informação técnica e de muita atenção. Sendo vocês chamados, convocados, o que ocorre? E vocês toparem, né, vocês vão conhecer essa criança, esse adolescente, vocês, depois de conhecer essa criança e adolescente, vão estabelecer ali alguns contatos. Esses contatos sendo positivos, vocês vão entrar na fase de estágio de convivência, tá? Que aí vocês vão receber um termo de guarda termo de guarda com fins de adoção, né? Ou seja, a criança e adolescente já está totalmente sob a responsabilidade de vocês, né? E nesse período de estágio de convivência, o judiciário vai verificar se aquela criança, aquele adolescente se adaptou à sua residência, e não ao contrário, né? O judiciário não vai querer saber se o adulto está satisfeito com aquela criança ou aquele adolescente, não é isso. Quando o judiciário habilita você, e quando o judiciário te chama e você aceita, o judiciário já entende que você, pai, mãe, você está preparado para receber aquela criança, aquele adolescente, não importa a dificuldade que venha a ter, não importa o desafio que venha a ter, né? O que o judiciário vai querer saber nesse estágio de convivência é se aquela criança ou aquele adolescente está também habilitado com vocês, está identificado com vocês, não é habilitado a palavra, está identificado com vocês, está bem adaptado com vocês, tá? Sempre o olhar sobre a perspectiva da criança, o judiciário está preocupado com isso, né? E tem aí, vínculo, né, Leandro? Exatamente, se existem vínculos, né? O termo até mais utilizado, exatamente, os vínculos. Se aquela criança estabeleceu mínimos vínculos com vocês, pretendentes. Se o judiciário constata isso, que há mínimos vínculos, né? Aí ele vai dar um parecer positivo, né? A equipe técnica vai dar um parecer positivo, e esse parecer positivo vai para a sentença novamente, até o momento que sai a adoção propriamente, onde de fato a adoção sai. Ou seja, leva-se aí um período, leva-se um tempo após as crianças já estarem com vocês, né? Todas essas fases são fases de muito cuidado, de muita atenção, porque demanda responsabilidade. O que é isso, Leandro? A partir do momento que vocês se aproximam de uma criança, vocês estão dando um passo, né? Vamos pensar numa escadaria, né? E a cada degrau que você sobe, você está aumentando a sua responsabilidade, né? Enquanto você está só no cadastro, você não tem responsabilidade alguma. Agora, a partir do momento que o judiciário te convoca, te chama, te liga, e você aceita conhecer uma criança, você já está subindo alguns degraus nessa responsabilidade. E aí, a partir daí, se você recua, né, você pode ter que arcar, né, com essa responsabilidade. Então, é importante que você dê passos sólidos, né, passos bem decididos, para que não tenha necessidade de recuo e para que não venha ter que arcar aí com qualquer outro tipo de responsabilização judicial, que eu também posso falar um pouco mais a respeito, tá? Então, esse passo a passo amplo, você vai seguindo esse caminho, passou o estágio de convivência, vem a sentença de adoção, e aí, né, sai a sentença de adoção, daquela decisão, a certidão de nascimento já serão alteradas, pode ser em qualquer cartório que você escolha, né, pode ser o cartório mais próximo da tua casa, o juiz vai dar uma ordem judicial, aquele cartório vai confeccionar a certidão de nascimento,
Essa certidão, ela não pode mencionar nada do histórico passado, ela não vai mencionar, tá? Vai estar lá uma certidão normal, como qualquer outra, né? Daquela criança, daquele adolescente lá, com os sobrenomes da família, né? Da família atual, a família que está em adoção, certo? Então, de forma bem básica, né? É isso. Mas vamos lá, Meli, tem inúmeros pontos aí para a gente discutir e conversar ainda. Sim, só para... tem uma pergunta ali da Janaína, que ela, no chat, que ela colocou prazo limite para o tempo de habilitação, para a decisão do judiciário quanto à habilitação, processo de habilitação. Então, e outra coisa, só rapidinho, que eu ia comentar ali sobre a questão do vínculo desse processo de etapa de aproximação, estágio de convivência, assim, é que o judiciário, ele não está só querendo saber, e isso é a parte mínima, eu imagino, assim, que se está dormindo bem, está comendo bem, né? É muito além, né? É mais que isso, assim. São as redes, quando está se sentindo segura, né? São vínculos reais, assim, vínculos afetivos, né? Teve uma provocação também dessa mesma palestrante que eu comentei, que ela trouxe, assim, exemplos de adoção de crianças muito pequenininhas, e que na mesma semana ou na semana seguinte já estavam indo para a creche, ou até as crianças maiores também estavam indo para a creche, para a escola, né? E ela ficou, assim, é um olhar que assim, faz a gente entrar na conscientização, assim, e que realmente, puxa, aquela criança, ela acabou de chegar nessa família, né? Ela está criando essas figuras de autoridade, está olhando para essas, né, para essas pessoas, assim, como uma nova família. Então, vendo essa possibilidade de conexão, e a partir do momento que tem outras pessoas cuidando, e aí deixando esse ambiente um pouco confuso para essa criança, né? Então, quantas vezes até o casal ou o pretendente, ele precisa se preparar para esse estágio de convivência, para estar com essa criança por um tempo, né? Como o Leandro falou, juridicamente, se tem a licença maternidade, a licença, né, paternidade para fins de adoção também, então que se prepare para que esse momento esteja junto, que pode ser que a criança vai querer ficar no colo, pode ser que a criança vai querer ficar do teu lado, não vai querer nenhum contato físico, nenhum toque, mas tu, enquanto adulto, estarás ali para dar esse apoio, nesse início de convivência. Certo. Então, com relação ao prazo, né, foi a Janaína, né, com relação ao prazo de habilitação, é de 180 dias, tá, Janaína? Isso, o prazo total. Esse prazo, ele muitas vezes ele não é cumprido, né? Então, assim, mas por que ele não é cumprido? Aí entra já uma questão que, gente, a gente tem que lembrar que é o seguinte, é um direito, né? A gente não tem várias e várias questões que ao longo do nosso dia a dia nós temos os direitos, digamos assim, atropelados, vamos falar assim, né? Enfim, nossos direitos não são atendidos, né? Seja um direito como consumidor, e muitas vezes nós temos que reivindicar o nosso direito, muitas vezes nós temos que nos posicionar, né? Um exemplo básico, né, de atendimento ao consumo, por exemplo, alguém que você vai comprar alguma coisa e a pessoa não te informa o que deveria informar, né, sobre aquele produto. É um direito que foi, né, então se você se surpreende com aquilo, você fala, pô, peraí, você não me avisou que isso aqui não funcionava para tal lugar, né, enfim, tem inúmeros exemplos que a gente pode trazer aí, mas assim, no processo de adoção, gente, também, apesar de estar no judiciário, né, ser um processo, por que existem os operadores, né, do direito? Justamente para a gente tentar fazer com que tudo siga como deveria ser, né? Mas a realidade não é assim. Então, todo o sistema tenta fazer da forma correta, mas muitas vezes o seu direito não vai ser atendido, e aí vai ser o momento que você vai se posicionar, né? Vai reivindicar ou não, ou vai aceitar também, aí vai de cada um, né? Mas o prazo estabelecido pela lei, qual lei? O Estatuto da Criança e do Adolescente, é de 180 dias para habilitação, ou seja, você tem que ter já a sentença de habilitação, ou pelo menos uma negativa, em 180 dias. E aí a lei diz o seguinte, podendo ser renovado, prorrogado esse prazo, por igual período, desde que com a decisão fundamentada do juízo, né, da autoridade judicial. Ou seja,
até pode ser prorrogado por mais 180 dias, desde que com a decisão fundamentada. O juiz vai ter que justificar por que está sendo adiado, né? O que a gente vê na prática? Esse prazo vai sendo adiado, 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 sem nenhuma decisão. A revelia do pretendente, ou seja, ele muitas vezes nem se informa ao pretendente que isso vai ficando. E por que isso é ruim para todo mundo, não só para você, pretendente, para todo o sistema? Porque as estatísticas, não é todo mundo que já... Vamos supor que todo mundo aqui está esperando, todos nós aqui, estamos em quantas pessoas aqui? 18 conexões, né? 18 conexões, tem pessoas que estão de duas, então tem mais do que 18 pessoas aqui. Vamos dizer que nós estamos em 25, estou jogando no mundo, e que nós, 25, estamos em habilitação. Se a gente fica 3 anos em habilitação, o que ocorre com as nossas estatísticas? Nada. Nós não somos nada perante as estatísticas. Agora, se nós, 25, estamos nas estatísticas, opa, pera lá, tem 25 pessoas a mais aguardando aí na habilitação, né? Isso tudo tem uma importância para todo o sistema de adoção, não só para você individualmente. Além de ajudar o sistema, também para você individualmente, é claro, porque se você já está ali cadastrado, você já está apto e aguardando, né? Você já está na fila, entre aspas, né? Como popularmente a gente fala, né? No cadastro, essa expressão mais correta, tá? Tecnicamente mais correta. Então, e aí o que ocorre? Muitas vezes esse prazo vai sendo adiado e não tem nenhuma decisão justificando por quê. E isso é raro. A lei diz que tem que ser mediante decisão fundamentada que justifique por que está passando de 180 dias, tá? Então, esse é um ponto já. Esse é um ponto. E aí, né, por isso a importância de ter informação técnica, né, do acompanhamento técnico também, em alguns casos, tá bom? Então, é isso. Mais alguma pergunta também a respeito dessa forma ampla, como foi colocada a princípio? Sim, temos uma mãozinha levantada. Pode falar, pode abrir o teu microfone. Tá, estamos sem ouvir. É a Vladiana, né? Estamos sem ouvir você, Vladiana. Está com o microfone aberto? Consegue ouvir agora? Agora sim. Boa noite. A nossa situação é a seguinte, a gente iniciou o processo em julho do ano passado e tivemos uma troca de comarca, porque a gente teve uma mudança de endereço. Chegando aqui, aconteceu essa mesma situação de o processo que tinha sido iniciado, não teve decisão alguma, né, informando se ia ser adiado ou não. E quando a gente foi pesquisar, eu tinha a informação de que o prazo era a partir do momento que todas as etapas tinham sido vencidas, né? Depois que já tinha sido feito o curso, a entrevista, a avaliação, depois de tudo isso é que o judiciário tem esse prazo de 180 dias para poder emitir a decisão, se é favorável ou não. Mas então o prazo começa a contar a partir da data que a gente caminha a documentação? Isso, Vladiana. A lei não especifica nada disso, tá? Então, ela diz que a habilitação ela tem que se concluir em 180 dias. Ou seja, não dá para qualquer ato administrativo restringir isso. E eu quero dizer, não dá para alguém interpretar de forma restrita isso. O prazo é 180 dias, ou seja, eu fiz o pedido, a não ser que eu não leve os documentos, né? Aí não, né? Então, assim, se eu estou fazendo o pedido, Leandro aqui, fiz o pedido hoje, amanhã, segunda-feira, levei toda a documentação necessária, juntei todos os documentos, tudo, certinho, tá redondinho, né? Eu preciso que esse processo conclua em 180 dias, tá? Aí o judiciário vai ter alguns desafios? Vai ter, mas a gente precisa fazer com que conclua em 180 dias, é um direito meu, eu quero estar na fila, eu quero estar habilitado, né? Como eu disse, além do meu prejuízo pessoal, tem um prejuízo sistemático de todo o sistema da adoção, para aquela criança, adolescente que está lá do outro lado, enfim, é importante a gente estar atento nesse detalhe. A outra pergunta é a Ana, que eu estou vendo aqui com a mão levantada, né? Oi, Ana, não estamos te ouvindo por enquanto. Eu acho que, não sei se foi algum engano, não estamos ouvindo a Ana. Tem mais alguma pergunta também que já foi lançada no
Tá aqui, ó. Tem uma Se já foi... pergunta agora, né? Isso, pode... Se ler, pode ler, Leandro. Tá. Gostaria de saber, em média, quanto tempo dura a aproximação com a criança ainda institucionalizada e quanto tempo dura o estágio de convivência até efetivar a adoção de fato. Tá, vamos lá. Aqui a gente tem realmente uma série de detalhes aí para falar. Olha, Daniela, a gente tem um prazo legal, tá? Prazo legal de 3 meses, né? Também. Porém, no estágio de convivência, a situação é um pouquinho diferente aqui do período da habilitação. Porque lá no estágio de convivência, a gente tem que olhar em especial para aquela criança e adolescente em primeiro lugar. E muitas vezes, o estágio de convivência demorado, ele pode prejudicar bastante a consolidação dos vínculos. Que acontece? O estágio de convivência é para vinculação. Era isso que a Melanie estava comentando, que muitas vezes o estágio de convivência não é o período para o pai e a mãe ficar exigindo ao extremo daquela criança para ela ser o melhor aluno, por exemplo, um exemplo, né? Melhor aluno, ou que tenha um melhor comportamento, ou que fique... Gente, o estágio de convivência é para você se vincular, né? É para você e aquela criança se conectarem. Pode ser que aquela criança, naquele momento, ela vai ser a criança mais teimosa do mundo, ela vai ser a criança mais mal educada do mundo, pode ser que ela seja muito mentirosa, pode ser que ela seja violenta, mas não é que ela aprendeu a utilizar aquilo como ferramenta de sobrevivência. Você imagina uma criança sozinha no acolhimento, com outras várias crianças, às vezes de outras idades, né, e ela tendo que se safar das situações, né, sobreviver mesmo, literalmente. Então, ela utiliza como ferramenta, muitas vezes, a mentira, muitas vezes a agressão, né, porque ou ela bate ou ela acaba, né, levando uma violência. A gente sabe que nesses ambientes é isso que ocorre. Então, pode ser que nesses primeiros momentos, no estágio de convivência, essa criança, esse adolescente, não consiga ter um acompanhamento, né, de ensino de forma adequada, pode ser que ela não consiga segurar num garfo e faca de uma forma como você gostaria, né, pode ser que ela não tome banho da forma como você gostaria, pode ser que inúmeras outras coisas. Mastigue de boca aberta, qualquer outro exemplo que eu posso trazer aqui, né, exemplos mais simples e mais complexos, né, como o da violência, da mentira, tem os mais simples, de comer errado, comer de boca aberta, não ajuda em casa, ou qualquer outro tipo de situação assim, que vai chamar atenção. Mas nesse momento, é um momento de vinculação, né, esse é o mais importante. É claro que aos poucos isso tudo vai se mudando a partir do exemplo, né, a partir do exemplo dentro de casa. Então, vamos lá, então eu estou falando tudo isso para quê? Para dizer que lá no estágio de convivência, esse prazo ele é um pouco mais complexo, porque ele muitas vezes ele pode ser relativizado, sim, se for do interesse da criança, né, se for do interesse da criança e do adolescente. Ocorre que, muitas vezes, quando esse prazo também fica muito amplo, isso acaba prejudicando também o estabelecimento de vínculo. Então, é muito peculiar, né, é muito peculiar. Mas a regra geral está na lei, né, está na lei, que é isso que eu mencionei para vocês, de 3 meses, né, podendo ser prorrogado também pelo mesmo período, desde que com decisão fundamentada da autoridade judicial, tá? Então, essa é a regra geral. Certo? Temos mais 2 perguntas. Tem a Ana e a Claudia. Pode abrir, Ana. Consegui? Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Eu me atrapalhei antes, fechei o app, fui para um lado, fui para o outro, quase saí problema. da reunião. A pergunta que eu queria fazer, uma para tirar uma dúvida dessa que foi explicada anteriormente. Esses 180 dias é a partir do primeiro conjunto de documentos que a gente envia? Ou é a partir do momento que finalizou o curso de habilitação? Tá, então, para habilitação, não, é desde o momento que você leva toda a documentação, né? Desde o teu pedido de habilitação para adoção, tá? Desde que você tenha levado toda a documentação, né? É que muitas vezes o que ocorre? A pessoa, ela leva lá, ela faz o pedido e leva só o RG e comprovante de residência, aí faltam os outros documentos, aí ela mesma dá motivo para atraso, né? Aí é outra história, né? Então, foi o próprio pretendente que deu. Eu enviei toda essa documentação e o fórum me mandou uma resposta só dizendo, ok, seus documentos estão aqui. Eu só fico aguardando. Eu entrei em contato já com a assistente social e ela falou que o próximo curso
é só pro mês de outubro, eu acho. Agosto, outubro. É assim que funciona, então. Eu fiquei um pouco na dúvida. A assistente disse que é normal. Então, o que é normal nem sempre é o correto, né? Eu não sei qual é a comarca, nem precisa falar para não identificar, sempre que eu conheço todos os profissionais ali das comarcas aqui da região, né? Não é uma crítica a ninguém, né? É uma crítica ao sistema, e esse sistema não pode ser normal, né? Ele não pode ser normalizado. O errado não pode ser normalizado, né, gente? Senão, por que nós estaremos aqui buscando, né, o caminho da adoção de forma legal, né, de forma segura, de forma correta, né? Então, o que ocorre é o seguinte, que a sua habilitação ela tem que se concluir em 180 dias, e ela pode ser prorrogada por mais 180 dias, desde que com decisão judicial. Ah, mas não temos curso aberto. Bom, então aceitem o meu curso de outro lugar. Eu faço em outro lugar, eu faço no GEAFA, eu faço em outro grupo de apoio, tem curso do Paraná, de São Paulo. Gente, não estou falando isso por causa do GEAFA, não, é que tem curso no Brasil todo. E aí, então, eles que aceitem o seu curso de outro lugar. Não sei, você vai ter que reivindicar o teu direito, cada um vai ser um caso, né? Porque, assim, eu quero estar dentro do cadastro, né? E aí tem pessoas que optam, não estou com tanta pressa assim, eu estou aqui estudando, analisando, estou entendendo mais sobre a adoção, então não tenho tanta pressa assim, deixa rolar, deixa fluir. Também é uma decisão, né? Eu estou dizendo para vocês o que a lei diz. Aí, como eu comentei ali no início, quando a gente tem um direito que não é atendido, muitas vezes a gente fala assim, deixa passar, porque não, né, eu tenho outras questões aqui para pensar, como essa, por exemplo, quero pensar um pouco mais, deixa o tempo fluir, deixa as coisas acontecerem no tempo que tem que ser. Agora, tem outros que dizem assim, não, pera lá, tem um direito que não foi atendido, eu quero que o meu direito seja atendido, né? Certo? Daí, só para complementar, uma vez feito esse curso, digamos que a habilitação seja negada por qualquer que seja o motivo. É permitido pedir para abrir o processo de novo, do tipo aquela, não pode porque motivo X, eu corrijo o motivo X, eu poderia pedir novamente? Sim, você pode, na verdade, recorrer dessa decisão, né? Que é como qualquer processo judicial, como qualquer processo, você pode recorrer dessa decisão. E aí, claro, vai depender do caso concreto, né? Vai ter que ser analisado o que aconteceu, né? Enfim, vai ter, mas cabe sim um recurso daquilo, né? Cabe um recurso. Entendi. Tá? Obrigada. De nada, Ana. A Vadiana também levantou a mão novamente, depois tem uma outra pessoa com a mão levantada. A outra dúvida que a gente ficou é quanto ao termo de guarda, tá? O termo de guarda, ele já, digamos, se precisar fazer alguma viagem, já é possível fazer uma viagem? Se a criança passar por precisar de algum atendimento hospitalar, já fica como responsabilidade, já pode tomar decisões, ele já conta, para a questão de incluir no plano de saúde também, ele já conta como, digamos, o documento que vincula ou não? Sim, Vladiana, com certeza, tá? Vamos lá, vamos reprisar então um pouquinho aqui essa parte. Quando você está no cadastro, né, aguardando, quando o judiciário liga para você e fala, temos aqui uma criança ou um adolescente que está no perfil que vocês selecionaram. Gostaria de conhecer? Bom, a partir desse momento, você chega à tão esperada hora, né? E aí é importante que você tenha total conhecimento de tudo o que acontece ali com relação a essa criança, né? Primeira coisa, gente, que é muito comum, eu vou comentar com vocês que é muito comum essa aproximação, a alguém ligado ao judiciário, do fórum, e às vezes o pretendente ele vai lá e já quer conhecer logo a criança, no dia seguinte, ou na semana seguinte, 2 dias depois, fica uma ansiedade muito grande, e essa ansiedade às vezes não é só do pretendente, é uma ansiedade também do profissional que está ali, do acolhimento, que às vezes também precisa encaminhar essa criança, esse adolescente, então está todo mundo, e às vezes, e eu estou dizendo isso, essa ansiedade, e às vezes é com muito boas intenções, né? Não estou dizendo que é com más intenções, nada, é todo mundo ali querendo, só que muitas vezes a ansiedade pode atrapalhar, né? E às vezes a gente atropela alguns passos. Então, o que é importante nesses momentos, Vladiana? É importante que antes de qualquer coisa, você tenha acesso ao processo.
você precisa saber o que acontece com essa criança, com esse adolescente. Claro que ali no processo não vai ter tudo sobre a vida dela, mas vai ter mínimas informações, que são as informações que podem ser disponibilizadas para você. Ocorre que muitos juízes acabam entendendo que não, que você não pode ter acesso, mas isso é um absurdo que, assim, sempre com recurso você consegue destravar isso, né? Então, às vezes, pode ser que um juiz lá, ele não tem tanta afinidade com essa matéria, acaba negando, e aí você não tem acesso. Então, antes de você conhecer de fato aquela criança ou adolescente, você precisa ter acesso àquele conteúdo. Aí pode até ser que o juiz diga assim, não, mas é que é um processo digital e eu não vou disponibilizar isso, porque depois isso aí pode circular. Tudo bem, mas então pelo menos disponibilize para mim uma tarde que eu vá lá, vou ficar na frente do computador lendo o processo lá dentro do fórum, né? Que assim o seja, né? Mas você precisa saber, você não está, não é um produto, né? Não é um produto. Você precisa saber, por exemplo, se tiver situações graves que eu não estou preparado. Um exemplo. Vamos supor que ali tem uma criança que sofreu violência sexual. E talvez eu, na condição de pretendente, pode ser que eu não esteja preparado para lidar com uma situação dessa na minha casa. Né? E aí, se eu não estou preparado, aí eu digo o seguinte, por proteção a essa criança, é melhor que eu nem me aproxime dela. Né? Eu não posso dar um passo em falso, dar um passo e depois querer voltar para trás, né? Lembra que eu falei, quando o judiciário convoca, ele tem a certeza que nós estamos preparados, estamos prontos para enfrentar situações desafiadoras, que é inerente da parentalidade, ou seja, toda parentalidade tem desafios. Aí, agora, né, são situações específicas, né, então, se eu não estou preparado para isso, é a mesma, a gente pode fazer uma comparação com uma deficiência mais grave, assim, por exemplo, qualquer uma, né, não vou ficar aqui trazendo uma ou outra para a gente também não ficar, né, mas qualquer tipo de deficiência, pode ser que algumas questões eu esteja preparado. Vamos supor que eu tenho um primo que é síndrome de Down, e eu já lidei muito com esse primo, então, assim, eu teria disponibilidade para receber uma criança síndrome de Down, um exemplo. Mas pode ser que eu nunca tenha lidado com uma situação dessa e eu não tenha a preparação para isso. Olha, não estou apto a receber uma criança síndrome de Down. Um outro exemplo aqui, então eu falei de uma violência sexual, pode ser qualquer coisa, né? Então eu preciso minimamente saber o que está lá, nesse processo. E volto a dizer, lá no processo não vai ter tudo, mas a gente tem que saber o que tem ali, né? Para a gente ter o mínimo referencial. E a importância. Vou chegar na tua pergunta, tá? Que eu sei que eu vou perguntar um pouco mais adiante. Eu estou fazendo aproveitando a sua pergunta para construir essa parte aqui, a importância. Então, quando você lê o processo, entendeu a situação, e aí você foi para casa, pensou, né, com a sua companheira, né? Certo? Então, ambas aqui, estou vendo metadinha, né? Então, assim, quando você vai para casa, você e a sua companheira refletem, deixa aquelas informações cozinharem na mente, né? Você vai refletir, vai pensar, deixa passar um final de semana, vai conversar com calma, às vezes vai conversar com outra pessoa da família, enfim. E aí vocês disseram, não, realmente, estamos certas, vamos conhecer essa criança. Já lemos, já pensamos, já digerimos as ideias na mente e estamos certas que vamos encarar esse desafio da parentalidade. E aí vocês vão seguir para esse caminho da aproximação, né? E aí, esse caminho da aproximação, ele, a cada passo que você dá, você tem mais responsabilidade. Ou seja, você está se envolvendo cada vez mais, né? E aí, você voltar atrás, o judiciário pode depois te apertar, pode te punir, pode buscar uma indenização, né? Pode tirar você do cadastro, se você fizer os passos errados, né? Lembrando que essa direção desse processo está nas mãos de vocês. Não importa se é o judiciário, então, quem conduz é o adulto, vocês conduzem o processo, né? O volante está na mão de vocês, tá? Então, quem tem que, às vezes, frear, parar e não conhecer a criança é você. Opa, pera lá, calma aí. Né? Não importa a pressão, a ansiedade, enfim, tá? Então, e aí eu estou chegando lá onde você perguntou. Passei por tudo isso, pensei bem, eu quero sim, deixei de digerir, passei uma semana pensando, vou conhecer essa criança. Cheguei lá, conheci a criança, vai ter um contato, vai ter outro, né? Talvez vocês vão se encontrar um dia, uma tarde, depois outro, depende da idade da criança ou do adolescente, né? Se for recém-nascido, geralmente é mais rápido, porque é um bebê, né?
mas se já for uma criança de mais idade, esse contato vai sendo construído, né? Até o momento que vocês vão poder sair com essa criança, esse adolescente, de lá, passear, dormir um final de semana na casa de vocês. Quando chega o momento, então, do termo de guarda, com fins de adoção, com objetivo de adoção, essa criança já está 100% sob a responsabilidade de vocês. Tá? Então, ela está 100% sob a responsabilidade de vocês. A partir do momento que você aceitou, que você topou essa possibilidade, a criança está 100% sob a responsabilidade de vocês. Tá? E aí não tem volta, gente. Não tem volta porque, como eu disse, repito de propósito, o judiciário tem certo que vocês estão preparados. Então, assim, não é porque aquela criança ela foi violenta, ou ela te xingou, ou ela disse que você não é mãe dela, ou ela, né, riscou a parede da casa, ou seja o que for, você vai ter que lidar com isso, com todas as dificuldades aí, né? São os desafios da parentalidade, faz parte, faz parte. Fica falando dos pais biológicos, né? Fica trazendo à tona isso diariamente, ou nas datas comemorativas, como a gente ouviu ali na quinta-feira, né? No Dia das Mães, ao invés de homenagear a mãe adotiva, ficou falando da mãe biológica, e a mãe adotiva ficou muito mexida quanto isso, e aí é onde a equipe foi lá e prontamente já ajudou essa mãe a olhar para isso tudo, né? Como a gente falou, os adultos das relações somos nós, né? Eles são apenas seres em construção, assim como a gente também é, né? Exatamente. E esses momentos de instabilidade aí, né, do estágio de convivência, então, ou seja, quando você está com termo de guarda, você tem total responsabilidade, você pode viajar, pode ir no plano de saúde, é direito, tá? Talvez você vai encontrar obstáculos, como eu disse, mas são direitos, e aí você vai ter que reivindicar o seu direito, né? Você vai ter direito à licença maternidade, né? Como vocês são duas conviventes, mulheres, ambas, uma vai poder ter a licença equivalente ao período de licença maternidade, e a outra o período equivalente à licença paternidade. Tá? Essa é a regra geral. Agora, há casos diferentes até, às vezes uma adoção de 3 e 4, onde é possível talvez reivindicar a licença equivalente à licença maternidade para ambas, tá? Então, são pontos específicos, aí, bem específicos. E aí, o que a Marilyn trouxe está ali dentro da parte do estágio de convivência, do dia a dia, do aspecto psicológico, né, que ela traz essa colocação para enriquecer aqui a visão jurídica, que é justamente ali no dia a dia, e esse caso que ela trouxe, esse exemplo, é bem interessante, porque nós, enquanto adultos, diante de algumas situações, nós não nos desestabilizamos emocionalmente, né? Nós ficamos desestabilizados. Opa, a gente se balança ali, fica nervoso, fica com raiva, fica triste, né? Seja o que for o sentimento, mas a gente se desestabiliza. A criança se destabiliza também a todo momento. E aí, nessa questão onde ambos se destabilizam, o adulto somos nós. Né? O adulto somos nós. Então, sempre numa relação, e olha que interessante, isso é um ponto que eu coloco até para outras questões dentro do escritório, né? Conversando com clientes. E, às vezes, no próprio casamento, ou na própria relação pai-filho, na relação de irmãos, geralmente, o irmão que tem mais estabilidade emocional é aquele que vai respirar, vai segurar um pouquinho, vai tentar contornar a situação, né? Então, quem tem mais estabilidade é a quem cumpre maior responsabilidade. Então, um adulto ali, diante da criança, a criança está destabilizada. Se você destabiliza também, aí complica, né? Então, a criança está destabilizada, tudo bem, você pode balançar. Talvez não tome uma decisão naquele momento, né? Saia de campo um pouquinho, enfim, né? Respire, pense, converse, depois tome uma decisão. Mas interessante até do Dia das Mães, eu sempre coloco essa provocação também, que muitas vezes o Dia das Mães, ou o Dia dos Pais, por uma criança que veio, né, de um acolhimento, pode ser, já pararam para pensar que pode ser que essa data seja uma data muito triste para essa criança, esse adolescente? Né? Pode ser uma data muito alegre para a grande maioria das famílias, mas pode ser que para aquela criança, aquele adolescente, seja uma data muito triste, porque ela vai se lembrar, né, de um passado, talvez, né? Talvez. Eu estou colocando isso para fins de reflexão, né? Ou pode ser que não signifique nada para aquela criança. Ela ainda vai ter que aprender o que é uma mãe, né?
Às vezes ela vai falar, ela vai verbalizar, vai falar mãe, mas ela não sabe o significado da palavra mãe. Ela não viveu o que é ter uma mãe, o que é ter um pai. Percebam isso. Tem crianças que vão demorar muito tempo para chamar pai e mãe. Tem crianças que vão falar no mesmo momento, mas isso não quer dizer nada. Pode ser que a criança que nunca falou pai e mãe entenda mais do que é pai e mãe, do que é de fato, já falou pai e mãe, do primeiro momento. Porque para ela vai ser como se chamar de tio, de Leandro, de Marilyn, de, né, Vladiana, algo assim que não tem significado. Ela só vai entender realmente o verdadeiro significado da parentalidade, né, de ser mãe ou ser pai, na vivência, na convivência, né? E assim, né, trazendo essa questão de que tá bem fresquinha, assim, do que a gente ouviu, o quanto muitas vezes as crianças e os adolescentes têm dificuldade com a figura feminina, né? Porque, e aí a gente vai precisar aguentar o tranco. Porque quando a gente fala em abandono, né, digo assim, de que a criança muitas vezes não entende que foi uma entrega legal, que a mãe, não, ela foi abandonada. E a gente fala de abandono, né, a criança traz o relato, a fala de um abandono da mãe. Dificilmente você vê uma criança, um jovem falar que o pai abandonou, e sim a mãe abandonou, né? Então essa questão com a figura feminina pode ser que seja mais onerosa do que com a figura masculina, né? E eu digo nem figura materna nem paterna, porque figura materna ela pode ser desenvolvida pelo pai, né? Mas assim, né? Então, assim, questões que a gente precisa ir trabalhando, precisa desenvolvendo, enquanto pessoa mesmo, para estar esperando essa criança, esse jovem, esse filho, essa filha, de uma forma cada vez mais saudável, muito longe da família margarina, né, gente? A gente está aqui, eu estava falando isso antes de vocês entrarem aqui no grupo da diretoria, que o nosso papel do GEAFA, um deles, é não romantizar a adoção para vocês. A gente não quer trazer para vocês figurinha de que é tudo muito bonitinho, de que é tudo muito colorido, de que é tudo muito amorzinho e que só o amor salva. Não, não é. Né? Então, estamos aqui para trazer essas realidades, assim, que são difíceis, né, e por isso que precisa ter muito estômago, precisa ter muita cabeça, precisa ter, né, acho que são vários, é algo muito sistemático, assim, muito mais do que só um coraçãozinho bonito. A Vânia tinha levantado a mão, Nenhuma não sei se a... parentalidade né, Mary? Nenhuma Não, parentalidade nenhuma. deve ser romantizada, né, seja qual for, né? Isso. A Vânia tinha levantado a mão, não sei se a resposta dela já foi atendida, tu já também respondesse de alguma forma, já respondesse, Leandro, uma pergunta que estava ali no chat, que era sobre a licença também, né, se era a partir do estágio de convivência, e agora acho que a gente tem o Paulo, se a Vânia já, para mim não aparece a mão dela mais levantada. Certo. Paulo? Bom, boa noite. Boa noite. Eu só queria, só me identificando, para quem não sabe, eu sou professor. Ô, Leandro, só para título de informação, a festa o Dia das Mães e o Dia dos Pais já foi abolida da escola há muito tempo por conta disso aí. Tá? Tipo assim, do pai separado, da mãe separada, a criança ser criada pelos avós, agora se chama Dia da Família. Dia das Mães, Dia dos Pais, não existe mais na escola, por conta disso aí. Do pai separado, da mãe que morreu, da mãe que abandonou, de duas mães, da família como um todo que mudou. Tem essa mudança, por isso que a escola mudou. E eu queria perguntar também, a título uma coisa. No nosso perfil, a gente escolheu como criança prematura. Pode estar no perfil também, né? Que tá no nosso perfil. Também. Quando a criança está prematura E fica na UTI neonatal. E fica na UTI, a licença paternidade já conta nisso? Eu começo a contar ou só quando ela vai para casa? Sim, olha só. Então, geralmente a licença maternidade e paternidade, ela conta com a alta do hospital. Tá? Mas ali, né, nesse caso, você já teria direito, né? Então, vamos supor que vocês recebam uma ligação do fórum, dizendo que tem uma criança prematura que está hospitalizada, está na UTI, né, neonatal,
A partir desse momento, com o documento do judiciário, vocês podem, sim, reivindicar o afastamento de vocês do trabalho, né? Porque vocês estão ali recebendo uma criança em adoção. E, para fins legais, o prazo ele começa a contar da alta hospitalar. É equivalente a uma mulher que vai dar à luz no hospital, né? Geralmente é da alta hospitalar da mãe ou da criança, porque às vezes a criança precisa ficar hospitalizada, e às vezes é a mãe que precisa ficar hospitalizada. Então, o prazo das licenças, eles correm a partir do momento dessa última alta, se é da mãe ou do pai. Então, aí no caso da adoção, é a mesma lógica, né? Então, a partir do momento que já estou me vinculando com aquela criança, mesmo que eu esteja a recebendo como adoção, também já posso requerer o afastamento. É claro, como eu disse, né? É claro que vocês vão enfrentar obstáculos, talvez do empregador, talvez da instituição, se é pública, se é privada, né? Se é uma empresa, vão enfrentar obstáculos, aí vocês vão ter que reivindicar os direitos de vocês, justificar, mostrar, né? Muitas vezes o empregador não sabe, gente. Muitas vezes o empregador não sabe, né? E aí você vai ter que realmente se portar ali, né? Sustentar a informação, trazer a informação, né? E, em último caso, vai ter que entrar com um pedido judicial, algo do tipo, tá? Mas, e a parte lá primeira, obrigado, né, pela sua contextualização com relação aos colégios, muito legal, Paulo. Eu já ouvi isso bastante, sim, de outros professores, já vi algo nesse sentido. Ocorre que ainda, ao longo do nosso Brasil, e até mesmo aqui no estado, tem lugares que ainda se apegam a essa Dia dos Pais, Dia das Mães, etc., que é algo ainda muito tradicional, né? Então, mas essa é a visão mais moderna mesmo, porque as famílias se modernizaram, né? As famílias são mais plurais, né? Antigamente a família era pai, mãe, filho, pai, mãe, filho. As famílias são muito mais do que isso. Às vezes a família é vó, né? E criança ali. Às vezes é vô e criança, às vezes é um tio, às vezes é um padrinho que está ali, que ficou com essa criança cuidando, né? Que é um tio ali que apadrinhou e ficou. Às vezes são duas mulheres, às vezes são dois homens, né? Então a família ela é plural. E eu concordando ou não, pouco importa. O que importa é que eu respeite a pluralidade, né? Então, isso, né? Não quero para mim, tudo bem, né? Mas respeitamos aquela família. É isso que é importante numa sociedade democrática, né? E quando a gente também estava falando, né, pelo menos da minha parte, assim, Paulo, estava falando do Dia das Mães mesmo, aquele domingo de maio, né, para aquela criança, né, independente da instituição de ensino, assim, o quanto ela vive, às vezes, com dificuldade aquela data, né, às vezes da mãe, né, ficar esperando uma cartinha, ficar esperando alguma demonstração de parabéns, né, de um coraçãozinho, um desenhozinho, alguma coisa que, né, de chamar de mãe naquele dia, né, e às vezes não vem, né, então, assim, independente da questão da escola, mas a data em si, a data comercial, assim, eu digo, né. Mais perguntas, gente? É isso, acho que o Leandro vai tocando um pouquinho mais, estamos quase esgotando o nosso tempo, né, Leandro? Exato. Então, gente, enquanto, né, não surgem outras, mas já agradeço, né, pelas várias contribuições, eu acho que vão surgir outras dúvidas aí, com certeza. Eu acho que vale destacar alguns momentos importantes, né? Então, esse é o do prazo, que nós já esgotamos, já falamos bem ali do prazo de habilitação, que a maioria das vezes não é respeitado, infelizmente. Outro ponto muito importante que eu gosto sempre de destacar é sobre essa necessidade. Fiz até uma página que só fala sobre isso, a necessidade desse cuidado no período de aproximação, né? Onde a decisão é do pretendente. Então, esteja bem ciente dos seus direitos, desse passo a passo. Não vai se aproximando da criança, do adolescente, assim, a toque de caixa, na ansiedade. Não faça isso. Estude o processo, né? Pense, reflita na sua casa. Então, só dê o passo que você esteja seguro a dar, né? Se tiver dúvidas, é melhor você recuar antes de conhecer a criança, né? E depois que você conhece a criança, está em contato com a criança, aí a coisa já complica. Não se aceita mais que se recue, né? Não é aceitável que se recue. E aí, se por acaso eu venho a recuar depois que eu já estou com a criança, o pretendente de adoção ele vai responder processo judicial, indenização, vai sair do cadastro, não vai poder mais adotar. Então, vira
fora os impactos psicológicos, né? Traz aí uma série de transtornos físicos, financeiros e psicológicos, né? Então, não vale a pena. Outro ponto que eu gosto de falar bastante, gente, todo pretendente acaba tendo contato com propostas indecentes, me desculpa aí o termo, mas é esse termo mesmo, indecentes de adoção. Tomem cuidado, gente, tomem cuidado. Vocês viram um caso recente, né, que saiu na mídia, né, recente aí, um mês atrás, o caso menino fulano, eu nem fico repetindo o nome porque isso não importa, né, mas vocês devem ter visto, inclusive passou no Fantástico, uma série de outros jornais, uma criança aqui de Santa Catarina, né, que foi, inicialmente estavam dando ela como desaparecida, né, só que depois essa criança foi encontrada em São Paulo e as investigações mostraram que não foi bem assim, né, essa criança não estava desaparecida e que houve aí um comércio, né, que é uma coisa absurda, que pode trazer uma série de consequências, né, para todos envolvidos. Teve prisões, tem processos correndo, enfim. Eu digo assim, tem propostas indecentes porque isso traz insegurança para todo mundo, né? Posso trazer um outro exemplo. Certa vez acompanhei uma cliente que estava com uma criança há 6 anos, tá? E ela recebeu essa criança de forma irregular. E aí, o que ocorre? A família biológica começou a pedir coisas para ela como ajuda. Começou assim, numa boa. Vamos, né, aqui, ó. Melin, você pode me ajudar esse mês? Estou com um problema lá em casa e tal. Sei lá, a senhora não tem R$ 500 para me ajudar na compra de uma coisa lá em casa e tal, tal, tal. Aí a família foi lá, deu de R$ 500 para ajudar. Isso aí virou uma bola de neve, porque começou a pedir outra coisa, pedir outra coisa, pedir outra coisa, até o ponto de começar chantagens, ao ponto de assim, ou você faz ou eu vou tomar a criança de você. A criança está irregular com você, me devolve meu filho, e etc, etc. Violência, briga, tá, 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 tá. Situações assim que não se deseja. Isso não é incomum, gente, senão eu não estaria falando aqui para vocês. Infelizmente, isso é comum, né? Comum, porque ocorrem desentendimentos, né? Ao longo desse período. Então, além do que a criança está exposta, né? A criança está em situação de vulnerabilidade, a criança está irregular, você não tem ali os documentos dela para viajar, para a saúde, para a escola, tudo isso é ruim, né? É ruim, certo? Então, busquem informação, gente, antes de tomar atitudes, né? Que podem gerar consequências, busquem informação técnica de especialistas, né? Então, busque essa informação. Um outro ponto que eu gosto de falar bastante é sobre o que eu já mencionei também, é o direito que vocês têm a ter acesso ao processo, quando vai para um período de aproximação, né? Tem vários outros que eu poderia dizer, mas acho que por hoje, né, já encaminhando aqui para o nosso encerramento, são esses. Não sei se alguém teria mais alguma pergunta aí para a gente encerrar. Depois vai ter outro encontro, né, Marilyn Cid? Ainda que falaremos de novo sobre aspectos legais, porque sempre tem muitas questões aí a serem faladas, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, eu acho que ainda dá mais tempo de mais uma aí, mais uma. Sim, Certo? esgotamos então por hoje. Tá certo. Anotem, pessoal, caso surja, Isso. né? Durante a semana pode ser que venham, né, algumas reflexões aí, algumas questões, né, e aí vão anotando, porque no próximo encontro a gente pode estar sanando essas dúvidas, né. Mas, Leandro, assim, né, acho que eu não estou conseguindo ver o Cid aqui, estou no celular, mas já queria te agradecer, né, sempre pela tua entrega, pela qualidade que tu trazes, né, pela questão técnica, mas também trazendo os exemplos, acho que isso acaba elucidando, assim, muito bem. E agradecer a família também do Leandro, né, por ter nos apoiado nessa estada dele hoje com a gente, a bebê que permitiu que o pai estivesse aqui com a gente, e da tua companheira também, né, agradecer, porque a gente sabe que essas fases iniciais, né, e quem não sabe vai saber, né, demanda bastante emocionalmente, fisicamente, né, então
a parceria delas também contribuiu para que o Leandro estivesse aqui. Sim, obrigado, Marilyn. É verdade, viu? Eu tenho que confessar para vocês. E, assim, a gente acabou recebendo também a visita familiar esse final de semana para conhecê-la, e acaba que as visitas também ficam, sempre bem cansativo, né? Porque é tudo muito novo, é tudo, né? Antes a gente levava 1 hora para acordar, se arrumar e sair, agora com ela, 1 hora e meia é pouco, né? 2 horas, aí dá um imprevisto, e a gente fica extremamente cansado, realmente faz Aí parte. tá toda prontinha, toda arrumadinha, tem que trocar a fralda, porque vazou. Exatamente, Aí porque ele vai sair, corre de novo. corre de novo. Sim. Aí já deu tempo do mamar, porque já passou muito tempo, aí mama de novo, aí depois arrota, aí depois... Todo esse Obrigado. processo. Bom, da minha parte, obrigado, agradeço a Fechou? todos, né? E um abraço, boa semana, bom, né? Gente, obrigada, boa semana e até o próximo 1º domingo de julho agora.